Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história fascinante do rei Príamo, um dos personagens centrais da lendária Guerra de Troia. Preparem-se para descobrir os segredos de um reinado repleto de tragédias e glórias. Antes de explorar a vida de Príamo, vamos conhecer a grandiosidade de Troia, uma cidade próspera, cercada por muralhas imponentes e cheia de riquezas. Troia foi uma antiga cidade localizada na região da Anatólia, atual Turquia, na margem oriental do Estreito de Dardanelos. Sua localização era estrategicamente importante, pois controlava um ponto de passagem crucial entre a Ásia Menor e a Europa. A cidade de Troia estava situada em uma colina, cercada por muralhas fortificadas. Essas muralhas eram uma defesa crucial para a cidade, protegendo-a de invasões e garantindo sua segurança. Troia era conhecida por suas defesas robustas e avançadas, com múltiplos níveis de muralhas e torres de observação. Devido à sua localização privilegiada, Troia desempenhava um papel fundamental como importante centro comercial na Grécia Antiga. A cidade controlava o acesso marítimo entre o Mar Egeu e o Mar Negro, permitindo o comércio marítimo entre essas regiões. Isso conferia a Troia uma posição estratégica no fluxo de mercadorias, como metais, tecidos, especiarias e outros produtos valiosos. Além de seu papel como centro comercial, Troia também era um ponto de encontro cultural. A cidade estabelecia conexões com outras civilizações, o que influenciava sua própria cultura. Essa interação cultural contribuía para o desenvolvimento artístico e intelectual de Troia. A prosperidade de Troia como centro comercial e sua localização estratégica fizeram dela um alvo desejado para outras potências da época. Isso levou a conflitos e disputas por seu controle, incluindo a lendária Guerra de Troia, que ficou imortalizada na Ilíada de Homero. Apesar de ter sido destruída durante a Guerra de Troia, sua importância histórica e seu papel como centro comercial continuaram a ser reconhecidos ao longo dos séculos. O sítio arqueológico de Troia, descoberto no século XIX, é uma fonte valiosa de conhecimento sobre a cidade e sua cultura, além de ser um importante local turístico e patrimônio mundial. Príamo, o rei de Troia, era conhecido por sua sabedoria, diplomacia e habilidades políticas. Ele governou a cidade com grande astúcia e foi respeitado por seus súditos e pelos outros líderes da época. Príamo era descendente da linhagem real de Troia, pertencendo à família dos troianos. Sua ascendência remontava a Dardano, fundador lendário da cidade. Eleito rei de Troia, ele manteve o legado de sua família, governando com responsabilidade e buscando o bem-estar de seu povo. Sua esposa, Hécuba, uma rainha igualmente notável, era conhecida por sua beleza e inteligência, além de ser uma conselheira confiável para Príamo. Juntos, eles formavam um casal poderoso e influente na corte de Troia. Príamo e Hécuba tiveram muitos filhos e filhas. Entre eles, os mais famosos eram Heitor e Paris. Heitor, o filho mais velho, era um dos mais corajosos e habilidosos guerreiros de Troia. Ele liderou as tropas troianas durante a Guerra de Troia, mostrando-se um líder destemido e leal. Por outro lado, Paris ficou conhecido por seu papel polêmico na mitologia grega. Ele foi o responsável por raptar Helena, esposa de Menelau, o que desencadeou a Guerra de Troia. Paris era visto por muitos como um personagem controverso, cujas ações resultaram em consequências trágicas para a cidade e sua família. Além de Heitor e Paris, eles tiveram outros filhos e filhas, como Cassandra, Polidoro, Laódice, Políxena e Troilo, cada um com suas próprias histórias e contribuições para a narrativa de Troia. A família de Príamo era um elemento central na história de Troia. A dinâmica familiar, as interações e os conflitos entre seus filhos desempenharam papéis significativos na mitologia e na tragédia que se desenrolou durante a Guerra de Troia. Príamo era conhecido por sua sabedoria e habilidades diplomáticas. Ele buscava a paz e a estabilidade para seu reino, procurando alianças e negociando com outros líderes. Sua reputação como um rei sábio e político hábil se espalhou pela Grécia Antiga, tornando-o respeitado e admirado. Sua diplomacia era crucial para garantir a segurança e a prosperidade de Troia em tempos de guerra e paz. O julgamento de Paris marcou o início de uma série de eventos trágicos que colocaram Troia no centro de um conflito que duraria anos. O famoso julgamento de Paris é uma história presente na mitologia grega e está relacionado ao rapto de Helena, esposa de Menelau, e ao subsequente desencadeamento da Guerra de Troia. Segundo a lenda, Paris foi escolhido para decidir qual das três deusas, Hera, Atena e Afrodite, era mais bela. Cada deusa tentou influenciá-lo oferecendo uma recompensa em troca de sua escolha. Hera,
esposa de Zeus e rainha dos deuses, prometeu a Paris poder e riqueza, tornando-o um governante poderoso caso a escolhesse como a mais bela. Atena, deusa da sabedoria e da guerra, ofereceu a ele habilidades e vitórias em batalha, tornando-o um guerreiro invencível. No entanto, foi a oferta de Afrodite, deusa do amor e da beleza, que seduziu Paris. Ela prometeu a ele o amor da mulher mais bonita do mundo, Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Apaixonado pela beleza de Helena, escolheu Afrodite como a vencedora do julgamento. Influenciado por essa promessa, Paris decidiu seguir seu desejo e raptou Helena, levando-a para Troia. Essa ação provocou a ira de Menelau e desencadeou a Guerra de Troia, uma das mais famosas e lendárias guerras da mitologia grega. O rapto de Helena por Paris foi visto como uma violação da lei sagrada da hospitalidade e uma afronta ao orgulho de Menelau. Isso levou à formação de uma coalizão liderada por Agamenon, irmão de Menelau e rei de Micenas, com o objetivo de resgatar Helena e punir Troia. O julgamento de Paris e o subsequente rapto de Helena são eventos fundamentais na narrativa da Guerra de Troia, pois marcam o início de uma década de conflito e tragédia entre gregos e troianos. Essa história mitológica ressalta o poder das deusas e como as ações humanas podem ser influenciadas pelas promessas e desejos divinos. A relação entre Príamo e Heitor, seu filho mais velho, era de profundo amor, respeito e confiança. Príamo via em Heitor um líder nato, um guerreiro corajoso e um filho dedicado, e confiava nele para proteger a cidade e sua família. Príamo reconhecia as habilidades excepcionais de Heitor como guerreiro e líder militar. Ele confiava em seu filho para liderar as tropas troianas durante a Guerra de Troia, confiando-lhe a defesa e a proteção da cidade. Heitor era considerado o maior herói e o pilar da defesa de Troia, sendo respeitado e admirado tanto pelo povo quanto pelos outros líderes da cidade. A relação entre Príamo e Heitor não era apenas baseada na guerra e nas habilidades de combate. Príamo valorizava a sabedoria e o conselho de Heitor, e frequentemente recorria a ele para tomar decisões importantes. Heitor era um filho leal e devoto, sempre buscando o bem-estar de seu pai e da família real. Além disso, Príamo demonstrava um grande amor e preocupação por Heitor. Ele se preocupava profundamente com o bem-estar e a segurança de seu filho, temendo pela vida dele durante a guerra. Em várias ocasiões, Príamo interveio pessoalmente para proteger Heitor, implorando para que ele não participasse de batalhas ou confrontos perigosos. A relação entre Príamo e Heitor era de um respeito mútuo e devoção. Príamo tinha orgulho de Heitor como seu filho e líder de Troia, enquanto Heitor reconhecia a autoridade e a sabedoria de seu pai. Eles compartilhavam um vínculo forte e amoroso, que se tornou um dos elementos emocionais mais comoventes da história de Troia. No entanto, essa relação especial foi marcada pela tragédia da guerra. Príamo testemunhou a morte de Heitor nas mãos de Aquiles, um guerreiro grego. Essa perda devastadora levou a um profundo sofrimento para Príamo, que teve que enfrentar a dor de perder seu filho amado. A relação entre Príamo e Heitor é uma das histórias mais comoventes da mitologia grega, destacando o amor familiar, a devoção e os sacrifícios feitos em tempos de guerra e tragédia. Príamo era conhecido por suas habilidades diplomáticas e sua busca por alianças estratégicas para proteger sua cidade. Ele entendia a importância de estabelecer relações políticas sólidas e formar alianças para fortalecer a posição de Troia no cenário geopolítico da época. Príamo era considerado um rei sábio e político habilidoso. Ele reconhecia que a força militar não era o único fator determinante para a segurança de Troia. Assim, ele buscava alianças com outras cidades e líderes importantes da região, com o objetivo de fortalecer a posição de Troia e garantir sua proteção. Um dos aliados mais conhecidos de Príamo era o rei Enéas. Enéas era um príncipe troiano e um dos grandes heróis da mitologia grega. Ele era considerado filho de Afrodite, a deusa do amor, e Anchises, um príncipe mortal. Enéas desempenhou um papel crucial na defesa de Troia durante a Guerra de Troia, liderando tropas valentes e mostrando coragem diante dos inimigos. Antenor também era um aliado troiano importante. Ele era um conselheiro de confiança de Príamo e um dos líderes mais respeitados da cidade. Antenor era conhecido por sua sagacidade política e suas habilidades diplomáticas. Ele frequentemente representava Troia em negociações e tratados com outras cidades-estado, buscando soluções pacíficas e acordos vantajosos para Troia. Príamo confiava em Enéas e Antenor para desempenharem papéis-chave na defesa e diplomacia de Troia, através de suas alianças estratégicas. Príamo buscava proteger a cidade contra possíveis ameaças externas e fortalecer sua posição como um centro poderoso no cenário da Grécia Antiga.
No entanto, apesar de seus esforços diplomáticos, Troia acabou caindo nas mãos dos gregos após a longa guerra de Troia. A cidade foi saqueada e destruída, e Príamo encontrou um trágico fim nas mãos de Neoptólemo, filho de Aquiles. Apesar do triste destino de Troia, a busca de Príamo por alianças estratégicas e sua dedicação em proteger a cidade mostram seu papel como um líder inteligente e comprometido com o bem-estar de seu povo. Sua habilidade diplomática e busca por alianças estratégicas são um testemunho de sua perspicácia política na mitologia grega. O Cerco de Troia foi um evento histórico e lendário que ocorreu durante a Guerra de Troia, na qual as forças gregas, lideradas por Agamenon e Aquiles, situaram a cidade de Troia por um longo período. Agamenon, rei de Micenas e líder dos gregos, juntamente com seus aliados, formou uma coalizão de várias cidades-estado gregas com o objetivo de recuperar Helena, esposa de Menelau, que havia sido raptada por Paris. Agamenon era conhecido por sua habilidade militar e liderança poderosa, sendo considerado o comandante-chefe das forças gregas. Aquiles, um dos heróis gregos mais famosos, foi um dos principais guerreiros envolvidos no cerco de Troia. Ele era conhecido por sua força sobre-humana e habilidades excepcionais em combate. No entanto, sua participação na guerra começou com um conflito com Agamenon, que resultou em Aquiles se retirando temporariamente do campo de batalha, causando dificuldades para os gregos. O cerco de Troia durou aproximadamente 10 anos, durante os quais as forças gregas montaram um bloqueio ao redor da cidade, impedindo a entrada e a saída de recursos e suprimentos. As batalhas ocorriam regularmente entre os gregos e os troianos, com ambos os lados sofrendo baixas significativas. Apesar da resistência feroz dos troianos, o cerco só foi encerrado com a ajuda de uma série de eventos e estratagemas. O famoso cavalo de Troia foi um desses engenhosos planos, no qual os gregos construíram um grande cavalo de madeira oco, escondendo soldados dentro dele. Os troianos, enganados, trouxeram o cavalo para dentro dos muros da cidade como um troféu de guerra, sem saber que os soldados gregos estavam escondidos dentro dele. Durante a noite, os soldados gregos saíram do cavalo, abriram os portões de Troia e permitiram que o exército grego invadisse a cidade. Essa manobra final levou à queda de Troia e ao fim da guerra. A cidade foi saqueada e destruída pelos gregos, e muitos de seus habitantes foram mortos ou escravizados. O cerco de Troia, liderado por Agamenon e Aquiles, é uma das histórias mais famosas da mitologia grega e tem sido uma fonte de inspiração para a literatura, a arte e o drama ao longo dos séculos. É uma narrativa que ilustra o poder das alianças, as estratégias militares e os eventos que moldaram a história da Grécia Antiga. A morte de Príamo foi um dos eventos trágicos que ocorreram durante a queda da cidade. Após a invasão de Troia pelos gregos, muitos dos troianos foram mortos ou capturados, e a cidade foi saqueada e destruída. De acordo com a mitologia, Príamo buscou refúgio no altar de Zeus, na acrópole da cidade. Enquanto a batalha ainda ocorria, lá, ele foi confrontado por Neoptólemo, filho de Aquiles. Neoptólemo, em sua fúria e desejo de vingança, matou Príamo em frente aos altares sagrados, desconsiderando a santidade do lugar. A morte de Príamo simbolizou o fim da dinastia real de Troia e a queda do poder que a cidade uma vez teve. A tragédia da morte de Príamo e a destruição de Troia foram eventos marcantes e trágicos na mitologia grega. Após a queda de Troia, a cidade foi saqueada pelos gregos. O ouro, as riquezas e os tesouros da cidade foram levados pelos invasores, e muitas obras de arte e arquitetura valiosas foram perdidas ou destruídas. No entanto, apesar da destruição física de Troia, sua história épica e lendária deixaram um legado duradouro. A Guerra de Troia, com seus heróis, tragédias e dramas, foi imortalizada na literatura grega e nas obras de poetas e escritores ao longo dos séculos. A história de Troia continua a ser um símbolo de coragem, traição, paixão e a inevitabilidade do destino. Ela destaca a fragilidade da grandeza humana e as consequências das ações impensadas e do orgulho excessivo. A Guerra de Troia e os personagens envolvidos nela são uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão sobre a condição humana. O legado de Príamo e a história épica de Troia nos lembram que, mesmo em meio à destruição e à tragédia, as histórias e as lições aprendidas com elas perduram. Elas continuam a nos ensinar sobre as complexidades da vida, as consequências de nossas ações e as forças inevitáveis que moldam nosso destino. E você? Sabia desses fatos da história do rei Príamo e da história de Troia? Bom, acredito que há vários fatos que talvez você não sabia, então se inscreva no canal,
Compartilhe e vamos juntos aprender mais sobre o passado e suas curiosidades que nos intrigam até os dias atuais. Te espero no próximo vídeo.